Olá, alunos! Vamos a mais um vídeo de apoio às atividades do EMAI, quarto ano, volume 2, unidade 5, sequência 17, atividade 17.6, página 14. Vamos lá, então? Então, vamos lá. 1. Pedro e Silvia resolveram brincar de construir pipas com 3 folhas de papel de seda que possuíam. Para decidir como dividir igualmente essas folhas entre os dois, fizeram o seguinte desenho e escreveram. É comum, né? Quando a gente é criança, construir pipa e vivenciar isso, ter que dividir a folha. Então, veja, a Silvia recebeu uma folha inteira verde. Depois, ela recebeu metade da folha laranja. O Pedro recebeu uma folha inteira azul e metade da folha laranja. Então, veja, Silvia, vou ficar com uma folha e mais metade da outra. Correto, ela ficou com a verde e metade da laranja. Pedro, vou ficar com uma inteira, que é a azul, mais metade, um meio da laranja. Agora vamos à pergunta. Por que Pedro utilizou esses números? O que representa o número? Olha só, o Pedro utilizou o 1 para representar uma folha inteira. Correto, né? Depois ele usou a fração 1/2 ou meio para representar metade da folha. Então, por que ele representou dessa forma? Vamos lá. Esses números são a representação numérica das partes. O número 1, como eu disse, representa uma folha, a folha azul, a folha inteira. E o meio, a metade da outra folha. 2. Proponha para Pedro e Silvia outra forma de dividir as folhas em 2 partes iguais, desenhando sua sugestão no espaço abaixo. Bom, vou desenhar aqui uma sugestão. Temos a folha verde, a folha laranja e a folha azul. O que está sendo pedido é que divida de forma igual em 2 partes. O que nós podemos fazer? Podemos pegar a folha verde e dividir ao meio. A mesma coisa nós podemos fazer com a folha laranja. E a mesma coisa podemos fazer com a folha azul. Agora, então, nós podemos dar uma metade de cada cor para cada um deles. Uma metade para Pedro, uma para Silvia. Uma para Pedro, outra para Silvia. Uma metade da azul para Pedro, outra para Silvia. Observe, então, que Pedro recebeu 3 metades e Silvia também recebeu 3 metades. Ou seja, Pedro vai receber metade da verde, Silvia também. Pedro recebe metade da laranja, Silvia também. Pedro recebe metade da azul, Silvia também. Então, cada um deles vai receber 3 partes do que foi dividido em 2. Então, veja, esse número 3 significa o que ele recebeu. Olha só, 3 partes que cada um recebeu. Mas em quantas partes essas folhas foram divididas? Elas foram divididas em 2 partes, ou seja, cada um receberá 3 meios. Certinho? Vamos lá então. Se Antônio e Mariana também quisessem participar da confecção de pipas, como dividir igualmente 3 folhas entre 4 amigos? Nossa, e agora? Como que eu vou dividir 3 folhas entre 4 amigos? Quanto cada um receberá da folha? Escrevam em números sua resposta. Então, vamos juntos pensar um pouquinho como resolver esse problema? Então, vamos juntos resolver este problema. A primeira coisa eu tenho que pensar é o que eu tenho que fazer, né? Então, vamos voltar aqui, ó. Como dividir igualmente 3 folhas entre 4 amigos? Então, eu tenho as 3 folhas. Quanto cada um receberá da folha? É a pergunta do problema. Então, vamos lá. Eu tenho, de novo, a folha verde, a folha laranja e a folha azul. Primeira coisa que eu tenho que fazer é dividir essa folha em 4 partes. É uma ideia, você pode também ter outra. Então, vamos dividir a folha verde em 4, a laranja em 4, a azul em 4. Agora, eu consigo distribuir para o Pedro, para a Silvia,
para o Antônio e para a Mariana? Se você disse sim, sim, né? Nós podemos dar um pedaço da folha para cada criança. Olha, um pedaço da verde para o Pedro, para a Silvia, para o Antônio e para a Mariana. Um pedaço da laranja para o Pedro, para a Silvia, para o Antônio e para a Mariana. Um pedaço da azul para o Pedro, para o Antônio, para a Silvia, para o Antônio e para a Mariana. A Pro quase deixou a Silvia sem papel, né? Então, veja só. Observem que nós dividimos, então, a folha em 4 partes, né? Cada folha foi dividida em 4 partes, ou seja, eu tenho 12 pedacinhos de papel. Aqui eu tenho 4, mais 4 e mais 4. Então, como que eu vou escrever numericamente a resposta? Então, vamos juntos aqui descobrir como escrever numericamente isso. Então, veja, Pedro recebeu um pedaço do verde, um do laranja e um do azul. Ele recebeu 3 partes. Silvia, também, um pedaço do verde, um do laranja, um do azul. 3 partes. Antônio, um verde, um laranja e um azul. 3 partes. E Mariana, um pedaço do verde, um do laranja e um do azul. Então, isso significa que cada um recebeu 3 partes das 12 partes que foram divididas o papel. Então, veja, quando eu coloco aqui que cada um recebeu 3 dozeavos, o 3 é o quanto cada um recebeu e o 12 é em quantas partes o papel foi dividido. Ou seja, cada um receberá 3 dozeavos ou 1/4. Mas por que 1/4, professora? Lembra desses disquinhos? Olha aqui na câmera. Esse aqui representa 1/4. E o de baixo está dividido em 1/12. Quando a gente coloca o disquinho de 1/4 em cima de 1/12, veja, olha, e a gente sobrepõe, o que vocês conseguem observar? Deixa eu arrumar aqui para vocês conseguirem ver. Ó. Que 1/4 aqui, ele representa 3 dozeavos. Eles são equivalentes, entendeu? Por isso, então, o que a Pro colocou. Cada um receberá 3 dozeavos ou 1/4. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau!